O fundo TRBL11 estava fazendo a sua sexta emissão de cotas. Um cronograma um pouquinho diferente, mas até então nada muito estranho. Porém, há poucos dias, ele mudou tudo. Ele mudou os imóveis que ele quer comprar com o dinheiro da oferta, ele botou uma informação que nos dá a entender de que outro fundo imobiliário vai adquirir cotas, vai subscrever a essa oferta e falou sobre um período de desistência. Afinal, um fundo imobiliário pode mudar as regras no meio do jogo de uma emissão? Até que ponto? E quais são as consequências? Vem comigo que você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do TRBL11, o Telos Rio Bravo Renda Logística. Para quem é um pouquinho mais antigo de mercado, eu estou falando do SDIL, o SDIL, que é um fundo razoavelmente antigo de logística e que está agora no meio da sua sexta emissão de cotas. Normalmente, num vídeo de emissão, a gente faz o vídeo já assim que o fundo anuncia a oferta, logo nos primeiros dias e tudo mais. Aqui é um pouco diferente, porque a gente não vai falar tanto assim do fundo, aquela apresentação que geralmente a gente faz. A gente vai falar mais dessa questão da mudança do cronograma e mudança da alocação de recursos. O que está acontecendo de verdade? Tá? Então, a gente vai passar aqui por um bocado de documentos, todos eles vão estar com links aqui embaixo na descrição, mas como é uma oferta que já começou há praticamente 4 meses, já aconteceu tanta coisa, a gente vai passar por tudo isso. O primeiro documento que a gente vai mostrar, que a gente vai trabalhar aqui, é exatamente o que deu início à oferta lá em 27/10. Ou seja, falando em redondos, há 4 meses atrás. Então, a gente tem aqui o anúncio da sexta emissão de cotas do fundo, com o objetivo de captar 150 milhões, que, dependendo da demanda, poderia subir em até 20% e ir para 180 milhões, um valor da oferta de 95,45, mais custos, a gente vê isso no próximo documento. Então, o fundo estava buscando emitir 1,5, quase 1,6 milhão de cotas, para totalizar os 150 milhões de reais. E nesse documento, logo nesse primeiro, já uma coisa chama atenção. Quando a gente olha o cronograma, fala aqui da data de corte do direito de preferência, início do exercício, final, liquidação no dia 27/10. Início da oferta, 29/11. E não constam as datas de quando que vai ter o débito, né? Até que dia os investidores podem subscrever, quando que vai ser a data do débito em conta em si, da liquidação financeira. Nada. Só fala que a data limite para a divulgação do anúncio de encerramento, 19 de abril, o que é o que praticamente todo fundo faz, porque a oferta ela pode encerrar em até 6 meses depois do seu início. O que na prática todo fundo faz é solta como se fosse 6 meses e depois antecipa. Isso não foi só nesse documento, não é uma omissão específica desse documento por qualquer motivo, não. Se a gente olhar, por exemplo, a Rio Bravo ela tem esse costume muito positivo, muitas vezes documentos importantes, fatos relevantes, documentos de oferta, ela sempre divulga um PDF mais explicativo, mais didático, digamos assim, menos juridiquês. Então aqui, por exemplo, já mostra o valor da oferta já com os custos, né, que é de R$ 2,42, então taxa de 2,5%, vamos arredondar. Então, valor por cota de R$ 97,84. E aqui no cronograma, realmente, o último fato é o início da oferta em 29/11. Nós já nem virar a página, não tem nada. Então, realmente não tinha nenhuma informação sobre quando seria o débito dessa oferta, qual seria o período, como é que seria isso. O que até então não é nada errado, só é incomum. Alguns dias depois, já no último dia do direito de preferência, né, no dia 27/11, o fundo então divulga uma segunda versão desse documento, que já acrescenta aqui a data de 22/12 como uma data tentativa
de liquidação da oferta. Ele marca como data tentativa, ou seja, é uma expectativa, é o que ele vai tentar fazer, é o que ele está buscando, é o que ele está planejando, é o que ele está almejando, qualquer outro sinônimo desse tipo, mas não é um cronograma formal, até porque esse documento em si, digamos, numa hierarquia de documentos, ele não é um documento obrigatório, por exemplo, certo? Nos documentos obrigatórios, nos documentos mais formais da oferta, hierarquicamente mais relevantes, essa data tentativa ela não acontece, ela não aparece. E no dia seguinte, isso aconteceu no dia que o fundo estava encerrando a oferta de cotas. O dia de preferência, na verdade. E no dia seguinte sai o resultado do direito de preferência. E a gente vê que o fundo, então, conseguiu a subscrição, né? Foram subscritas 85.242 cotas, o que representou 8.300.000 reais. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma oferta de 150 milhões de reais. A gente está falando de mais de 1,5 bi de cotas. Ou seja, na verdade, essa oferta, o direito de preferência dela captou 5,4% do valor total. O que é um valor relativamente baixo, um percentual relativamente baixo. A gente vê muitas ofertas captando 15, 20, 25, eventualmente até triscando 30%. E isso é uma sinalização, claro que não é obrigatório, mas quando a gente vê uma oferta que ela tem uma boa performance no dia de preferência, normalmente isso indica que ela conseguirá captar o valor total, eventualmente até o lote adicional. Quando a oferta não tem uma boa aceitação, uma boa adesão do mercado no direito de preferência, muitas vezes quer dizer que essa oferta pode não vir a captar o valor total. Não é uma regra, já tivemos ofertas que foram um fiasco no direito de preferência e foram excelentes na captação e vice-versa, mas é uma tendência, é uma média. E por que essa oferta captando tão pouco no direito de preferência? Na minha opinião, existem dois fatores que se arquitetam aqui. O primeiro é que o preço do mercado acabou meio dando uma colada na oferta. Quando essa oferta saiu, ela saiu abaixo do preço de mercado. O preço de mercado estava um pouquinho acima. Depois o mercado desceu e, inclusive, em vários momentos até foi para baixo do preço da emissão. Isso dificulta que a pessoa tenha interesse em subscrever a oferta, se no mercado você vai pagar o mesmo preço ou às vezes até mais barato. E também essa falta de clareza do cronograma. Por mais que oficialmente estivesse lá a data de encerramento para abril, a gente sabe que na praxe do mercado, depois que é feito o débito da oferta, em mais 2, 3, 4 semanas, a oferta ela já encerra. Então, o gestor já pode começar a trabalhar o dinheiro, a operar o dinheiro, a pegar aquele dinheiro e adquirir os imóveis, se é um fundo de tijolo, adquirir o CRI, se é um fundo de papéis, usar para pagar uma dívida, ou qualquer coisa parecida. E sem saber a data de débito, naturalmente qualquer um vai falar assim, ok, tá, mas quando que os dividendos do fundo já com o novo portfólio passam a entrar? Quando que o fundo vai adquirir esse portfólio? Quando que as coisas vão acontecer? Você fica com um cronograma meio fluido, meio fugidio, meio impreciso, digamos assim. O que dificulta, naturalmente, a participação. Só vou voltar aqui para aquele PDF didático, só porque eu esqueci de mostrar o que o fundo pretende, ou pretendia, fazer com esse recurso. Ele tinha, então, a expectativa de adquirir um imóvel na rodovia Castelo Branco, para o qual ele já tinha uma opção de compra assinada, uma opção de compra. Opção. Lembre essa palavra porque ela vai ser importante. No valor de 66 milhões, ele tinha a ideia de alocar 52 milhões no pré-pagamento de uma dívida, né, de um CRI. Isso reduziria a alavancagem do fundo dos atuais 30% para 17%, então cortaria pela metade a alavancagem do fundo. Tinha um outro imóvel em negociação na região metropolitana de Porto Alegre, da ordem de 40 milhões, e 2 imóveis ainda numa etapa de prospecção, então ainda uma fase muito inicial da negociação em si. Um
na área da rodovia Castelo Branco também, de 40 milhões, e um na região ali entre a rodovia Dutra e a Ayrton Senna, no valor de 47,5 milhões. Então, essa era a alocação esperada, e isso já estava na primeira versão do documento e também na segunda versão do documento. A oferta segue, passa dezembro, em meados de janeiro, ou seja, já com a oferta já correndo 2 meses e meio da oferta, o fundo divulga um fato relevante, aonde ele comenta aqui de preferência, aqui, esse fato relevante. Esse fato relevante foi divulgado em 12 de janeiro, aonde o fundo ele comenta que celebrou um memorando de entendimento não vinculante para potencial aquisição de 2 imóveis, sendo um deles no estado da Bahia e outro no estado de São Paulo. Diz que essa operação é de 133 milhões de reais, sendo 71 milhões pagos como sinal e 62 milhões pagos em 3 parcelas, sendo a primeira ao final de 6 meses do fechamento do contrato e de 6 em 6 meses. Essa é a informação. Não fala quais são os imóveis, não fala quais são os vendedores, nem nada parecido. Nos documentos ele só diz que vai usar os recursos provenientes da alienação dos ativos de Duque de Caxias, que ele estava em processo de venda, e da captação de recursos via emissão de cotas, ambas horas em curso. Ou seja, aqui ele já meio sinaliza de que talvez ele desvie, altere os imóveis que ele ia adquirir, porque a alocação em si para 150 milhões já estava bem fechadinha, certo? E aí aparece um imóvel de 133 que tem que pagar metade disso, vamos arredondar, 670 milhões de saída. E, na verdade, o fundo aqui não divulga quem é o vendedor ou quais são os imóveis, mas, na verdade, a gente consegue saber. Porque 8 dias antes, o BTLG, o BTG Logística, tinha soltado um fato relevante sobre a venda de 2 imóveis dele. Um em São Paulo e outro na Bahia, pelo valor de 133 milhões, sendo a primeira parcela de 71, a segunda de 62. Nenhum documento aqui fala explicitamente, mas todos os valores cravam no centavo. Então, sim, é uma operação entre os 2 fundos. E daí já vem uma pergunta. Peraí, Nádia, mas o fundo não tinha assinado uma opção de compra já no outro imóvel que estava lá no documento original, vamos chamar assim? Sim. Aí ele pode correr do negócio? Ele pode fugir? Ele pode melar o negócio? Sim, porque o que ele tinha era uma opção de compra, não era um compromisso de compra e venda. Quando tem a opção, um dos lados tem o direito de adquirir ou de vender, né? Pode ser uma opção de venda também, apesar de ser mais raro, mas uma opção de compra, de comprar aquele imóvel naquelas condições até tal prazo. Ele não tem a obrigação. Então, normalmente você consegue, se você desistir de exercer a sua opção, você não paga nada. É uma opção em si, certo? Então foi dada a opção para o fundo meio que amarrar o negócio para ter tempo de correr atrás do dinheiro da oferta, mas se ele por algum motivo não conseguisse ou mudasse de planos, etc., ele poderia simplesmente correr do negócio, desistir da venda, da compra, no caso. Então, isso não causa maiores danos ao fundo, maiores impactos ao fundo. E aí, com isso, ele já divulga aqui um novo documento. Deixa eu trocar minha câmera de lado. Pronto. Agora já com com a primeira liquidação lá em 28 de dezembro e agora uma segunda liquidação para 15 de março. De novo, uma data tentativa. Até aqui, novamente, um documento que não muda os documentos mais oficiais da oferta. É só meio uma informação. Olha, a gente vai fazer, a gente está prevendo, a gente está estimando, a gente está almejando uma
Segunda data de liquidação para 15 de março. Isso aqui foi divulgado, então, no dia 7 de fevereiro. E aí, sim, no dia 20 de fevereiro, a gente tem uma mudança mais relevante, digamos assim. Por quê? O fundo, então, ele comunica ao mercado. Eu vou trocar a ordem dos itens só para facilitar. O item 2 diz que ele atualiza a destinação dos recursos da oferta. Então, passa a ser, como ativo 1, como primeira prioridade, a aquisição dos imóveis do BTLG de 130 milhões, pagando 71 agora. O pré-pagamento de 52 milhões daquele CRI permanece, então reduzir a vacância, a alavancagem pela metade. E, como uma segunda prioridade, uma aquisição de um galpão logístico industrial de 40 milhões. Isso é uma mudança, certo? A gente tem uma outra mudança, que aqui é bem mais interessante, que é o item 1, né? Prever a possibilidade de compensação de créditos detido contra o fundo no momento da integralização de novas cotas. O que é compensação de crédito? É um dispositivo do Código Civil onde, de forma grosseira, quer dizer o seguinte: se A deve para B, B deve para A, ninguém paga ninguém e os créditos se anulam. Os créditos se cancelam, se compensam. Claro que se um for maior do que o outro, fica pela diferença, mas na parte que os valores são iguais, eles se anulam, eles se compensam. E isso é o que muitos fundos usam, como a própria Rio Bravo fez no Rio Bravo Renda Educacional, como a 20 fez com a Ancar, quando comprou aquele lote de shoppings, né, para o VISC, aonde o fundo se compromete a comprar um imóvel de fulano. E, na emissão de cotas, fulano se compromete a aportar recursos, a subscrever cotas, a adquirir cotas da oferta. Então, se ele se compromete, ele deve ao fundo. E o fundo deve a ele pela compra do imóvel que está em andamento. Então, ninguém paga ninguém e as operações se anulam, digamos assim, se compensam. Então, é como se o fulano, né, o outro lado, estivesse subscrevendo as suas cotas em imóveis. Ele fala o seguinte: ok, eu quero subscrever 70 milhões dessa oferta. Tá, e você vai me pagar como? Vou te pagar em imóvel. Certo? Porque você está me devendo 70 milhões, então, em vez de eu te pagar os 70 milhões e você me devolver 70 milhões, etc., não, toma aqui. Ou a quitação dos 70 milhões que você me devia e estamos quites. Ou é como se a gente olhasse: A deve para B. Então vamos pegar aqui. TRBL deve ao BTLG porque se comprometeu a comprar o imóvel. É como se o BTLG colocasse o dinheiro, recebesse cotas, como qualquer investidor que está subscrevendo novas cotas, e o fundo usa esse dinheiro para comprar o imóvel, certo? Só que aqui não tem o trânsito financeiro do dinheiro, porque eventualmente o BTLG não vai ter o dinheiro em caixa, não vai querer usar, etc. Você pula etapas, digamos assim, você encurta fazendo a compensação de crédito. Como eu comentei, não é a primeira vez que isso acontece, é algo que acontece há relativamente pouco tempo, não é algo tradicionalíssimo da nossa indústria de fundos imobiliários, mas acontece. E aí vem a questão, mas peraí, o fundo pode mudar tanta coisa assim, tanta regra assim, permitir compensação de crédito, trocar os ativos? Sim, de maneira geral, durante uma oferta, o administrador pode mudar praticamente qualquer coisa. O que a gente geralmente vê é dilatação de prazo. As mudanças que a gente geralmente vê é o fundo que, de repente, tinha um certo cronograma do seu direito de preferência, um certo cronograma da sua oferta pública,
em determinado momento, muitas vezes porque não está conseguindo captar os recursos necessários ou alguma coisa assim, dá uma alongada, dá uma esticada. A gente já viu o fundo, inclusive, esticando mais de uma vez o prazo, meio que para tentar ter sucesso na oferta e coisas parecidas. Mas não é só isso que pode ser mudado, na verdade pode mudar praticamente qualquer coisa. Então, só que, dependendo do que é mudado, na verdade, praticamente qualquer mudança envolve a possibilidade de você permitir que os investidores que já participaram da oferta tenham um prazo de desistência. Aqui no caso de 5 dias úteis, então já iniciou esse prazo de desistência, começou no dia 21 e vai até o dia 27, até terça-feira. O que acontece no prazo de desistência? O investidor sinaliza para sua corretora que quer desistir e ele recebe de volta o valor que ele aplicou, né, o valor que ele pagou na emissão, seja no dia de preferência ou seja na oferta, mais os juros, os recursos, né, os ganhos que aquele dinheiro teve enquanto estava ali num fundo renda fixa, num fundo, estava num CDB, estava num tesouro direto ou coisa parecida. E daí a gente aprende aqui a resposta para uma pergunta que muita gente meio agoniada faz. Porque o fundo recebeu o direito de preferência e não sai alocando? Por que o fundo recebeu o dinheiro da subscrição e já não comprou o imóvel? Levou um mês. Tem vários motivos, claro, às vezes questão de documentação, etc. Mas o principal, uma oferta pode ter o seu cronograma alterado e ter que abrir um período de desistência. Uma oferta pode vir a ser simplesmente cancelada. E o fundo tem que ter o dinheiro na mão para poder devolver esses valores. Imagina que o fundo aloca, compra imóveis e depois, por qualquer motivo, desiste. Ou a oferta não capta nem o valor mínimo. Captou um cacareco no dia de preferência, mais um cacareco na oferta em si, mas não chegou ao mínimo e tem que cancelar na marra. Como é que ele vai cancelar se ele já comprou um imóvel? Como é que ele vai cancelar se ele já pagou um CRI? Ele não pode fazer isso. Então, por isso e por vários outros motivos, é que o dinheiro fica alocado num fundo à parte, num patrimônio à parte, fica isolado do patrimônio do fundo. O fundo segue a vida dele e, quando é feita a integralização, é a hora. Inclusive, geralmente, a gente tem ali nas cotas, né, o final 14, né, que é o 13, que é o recibo de subscrição. Claro, pode ser outros números, mas geralmente é o 13 ou o 14. E só aí é que vira o 11, só aí é que incorpora no patrimônio do fundo. Quando o administrador já tem a clareza de que pelo menos esse pedaço ele não vai cancelar. Esse pedaço da oferta ele não vai precisar desistir. Ou qualquer coisa parecida. Lembrando, deixando muito claro, não tem nada na documentação formal que diga que é o BTLG que vai subscrever. Pode ser o outro vendedor de outro imóvel que vai subscrever colocando o imóvel dele, mas a gente já viu o BTLG sendo bastante flexível em transações com outros fundos imobiliários. O mais notório, sem dúvida, foi quando ele vendeu alguns imóveis para o MGLG, o Mogno Logística, que hoje é o SNLG, que é o Suno Logística. Então, a equipe de logística do BTG, né, já se mostrou mais flexível, mais disposta a conversar, negociar, buscar alternativas. Então, com isso, o BTLG consegue vender o seu imóvel, recebe cotas que depois ele pode ir vendendo com calma na bolsa, ele vai ter muito mais liquidez, ele não vai, se de repente ele não tiver necessidade de vender, ele deixa alocado lá no fundo da Rio Bravo, o Telos Rio Bravo, né, o TRBL, e deixa quieto, e vai recebendo os rendimentos. Se ele daqui a pouco precisar de um dinheiro para poder fazer uma nova aquisição, ele vai lá e vende um pouquinho a mercado. Mas ele continua com o dinheiro alocado em logística de alguma forma e ganha liquidez e vende um imóvel que, de repente, para ele está num preço interessante para vender.
O Telos Rio Bravo, em contrapartida, compra um imóvel que, na opinião dele, está num preço interessante de comprar, e se ele estava numa certa dificuldade de conseguir investidores, porque a gente viu um cronograma que já nasceu meio fluido, datas que foram se alterando, o que sugere uma dificuldade de conseguir investidores para aportar, agora conseguiu o BTLG, que está aportando praticamente metade já da oferta, né? Perto da metade da oferta. Então, inicialmente talvez fique bom para os dois lados. Garante a oferta, garante a compra do imóvel, garante a venda pelo outro lado e tudo mais. E para quem de repente ficou insatisfeito, acha que essa operação não está agradável, mas já se comprometeu com a oferta, você tem a opção de sinalizar que você não quer mais participar e voltar, pegar o seu dinheiro de volta, o que não é um fato frequente, também não é super raro. E agora eu quero saber de você, você já viu algum fundo abrindo direito de desistência? Você já participou? Você já solicitou? Você já exerceu seu direito de desistência alguma vez em alguma oferta? Coloque seus comentários aqui embaixo, quero saber se você já teve essa experiência, ou se você de repente nem sabia que isso existia. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, que isso ajuda muito aqui o canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para ficar atento às próximas notificações. Tá bom, pessoal? Se gostou do vídeo, se quer continuar estudando sobre fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui para você seguir a sua maratona de estudos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.